E se a democracia fosse apenas um espetáculo bem dirigido, uma peça de teatro, encenada em um palco global para manter você distraído, enquanto nos bastidores, um roteiro completamente diferente está sendo seguido? Você acredita que seu voto em 2026 vai decidir o futuro? E se a decisão já tiver sido tomada? Longe dos seus olhos, longe dos palanques, em salas onde a luz do dia não entra. Eles não estão se preparando para uma eleição. Eles estão se preparando para a consolidação. O plano para 2026 já começou e seus detalhes são aterrorizantes. Para entender o que está por vir, precisamos voltar, não para as manchetes de ontem, mas para os sussurros do ano passado. Final de 2023, Genebra, Suíça. Enquanto o mundo assistia a crises fabricadas, uma reunião não oficial acontecia, sem registros, sem imprensa, apenas figuras-chave, banqueiros internacionais, estrategistas tecnocratas e representantes de think tanks cujos nomes nunca aparecem na mídia. Sobre a mesa, um documento, um plano mestre, apelidado internamente de protocolo silencioso. O objetivo não era escolher um lado, esquerda ou direita, isso é para o público. O objetivo era criar as condições para que qualquer que fosse o resultado, o controle permanecesse nas mesmas mãos. O protocolo descrevia uma estratégia de 3 fases, a ser implementada entre 2024 e 2026. Fase 1, desestabilização controlada. Fase 2, asfixia informativa. Fase 3, a falsa escolha. Cada passo, friamente calculado. Cada reação popular, prevista. A reunião não terminou com um aperto de mãos. Terminou com um aceno silencioso de concordância. O jogo havia começado. E o tabuleiro era o Brasil. Fase 1, desestabilização controlada. Você sentiu isso? A inflação que não cede, a insegurança que cresce, a sensação de que algo está permanentemente quebrado. Isso nunca foi um acidente, foi o design. O protocolo silencioso previa a criação de ondas de choque econômico, pequenas crises de abastecimento, flutuações inesperadas na moeda, notícias sobre regulamentações que ameaçam pequenos negócios. O objetivo: gerar dependência. O povo preocupado com a sobrevivência não tem tempo para questionar o poder. Paralelamente, a aceleração do novo sistema financeiro digital, vendido como progresso, conveniência, mas nos bastidores, é a ferramenta de controle perfeita. Cada transação, cada centavo, rastreado, registrado, analisado. Um sistema onde seu dinheiro pode ser, simplesmente, desligado. E então, a fase 2, asfixia informativa. Eles sabiam que a informação era o campo de batalha mais importante, mas eles não precisavam censurar tudo. Isso seria óbvio. Eles só precisavam controlar o fluxo. Algoritmos foram sutilmente ajustados. Vozes dissidentes, que questionavam a narrativa oficial, foram lentamente empurradas para as margens. Seus vídeos não eram recomendados. Seus posts perdiam alcance. Não era censura, era curadoria de conteúdo. Enquanto isso, narrativas oficiais eram impulsionadas, repetidas à exaustão por artistas, influenciadores e pela mídia tradicional, até se tornarem verdades inquestionáveis. Isso nunca foi um erro. Foi estratégia, e estava funcionando perfeitamente. Como um plano dessa magnitude permanece oculto pela cumplicidade daqueles que deveriam vigiar o poder, a mídia se tornou o braço de propaganda da operação. Um e-mail vazado, e rapidamente abafado, de um grande conglomerado de mídia para seus editores-chefes no início de 2025. Era claro, a diretriz era evitar pautas que gerem pânico sistêmico. Parece razoável, mas pânico sistêmico era o código para qualquer reportagem que investigasse as verdadeiras causas da instabilidade econômica, ou que questionasse a centralização do poder. Entrevistas eram editadas, documentos eram perdidos, fontes eram desacreditadas antes mesmo de poderem falar. Criou-se o grande consenso, canais de notícias que parecem rivais, políticos que parecem oponentes. Todos concordavam nos fundamentos, todos evitavam as mesmas perguntas. Eles construíram uma câmara de eco e trancaram o país inteiro dentro dela. A verdade não foi negada, ela foi, simplesmente, tornada irrelevante, sufocada por uma avalanche de ruído. Mas toda a arquitetura de poder tem uma falha, uma variável que eles não podem controlar.
A consciência humana, um dissidente, alguém de dentro do sistema, que viu o abismo para o qual estavam caminhando. No início deste mês, um arquivo criptografado foi enviado para um pequeno grupo de jornalistas independentes. A maioria o ignorou. Medo, prudência, mas um deles conseguiu abri-lo. Dentro estava o anexo C do protocolo silencioso. Não era um plano econômico ou político, era um manual de guerra psicológica. Ele detalhava a fase 3, a falsa escolha. O anexo se descrevia como, ao longo de 2025 e início de 2026, a polarização seria artificialmente intensificada, como candidatos aparentemente opostos seriam financiados pelas mesmas fontes ocultas, como seriam criados bodes expiatórios para canalizar a raiva popular. Longe dos verdadeiros arquitetos do plano, uma frase se destacava: o objetivo não é a vitória do candidato A ou B, o objetivo é a exaustão da população. Um público exausto e dividido aceitará qualquer solução, desde que prometa ordem e estabilidade. Isso não era incompetência. A crise, o caos, a polarização foi um cálculo preciso. A eleição de 2026 nunca foi sobre. Escolher um líder sempre foi sobre nos levar a um ponto de ruptura, onde nós mesmos imploraríamos pelo controle que eles sempre quiseram impor. E o que acontece depois que a peça termina? Quando o vencedor é coroado em 2026, a cortina se fecha e o verdadeiro sistema é revelado. A era da soberania limitada, uma sociedade onde a dissidência não é presa, ela é tornada impossível. Seu perfil de crédito, seu acesso à saúde, sua capacidade de viajar, tudo conectado à sua pontuação de conformidade social e digital. Opiniões que desafiam a narrativa não são censuradas, elas simplesmente limitam suas oportunidades. O sistema que eles constroem é a gaiola perfeita, uma gaiola sem grades visíveis, construída com os tijolos do medo, da conveniência e da apatia. Uma prisão que nós mesmos ajudamos a construir, acreditando que estávamos apenas escolhendo um lado. O plano está em seus estágios finais. As peças estão no lugar. Eles não temem mais a exposição. Eles contam com a sua descrença. Eles contam com o seu cansaço. A verdadeira questão não é como impedir o plano, mas se a liberdade que pensávamos ter algum dia foi realmente real. Na grande arquitetura do poder, você é o espectador, a peça ou o sacrifício.